Nesta segunda parte desta aula de recursos, vamos falar sobre o recurso de revista, agravo de petição. Vou compartilhar os slides aqui já para ficar mais fácil a visualização para vocês, mas tem algumas questões que não constam no slide que eu gostaria que os senhores anotassem para melhor entendimento e compreensão de vocês depois, a hora que forem estudar com mais detalhes para essas aulas, tá? Quando falamos em recurso de revista, nós estamos falando daquele recurso que vai ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ele está disposto no artigo 896 da CLT. Quem julga a competência para julgar é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, quando vocês forem observar, pegar a CLT de vocês, façam essa anotação no 896, que está lá. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho, quando? E daí vai ter vários incisos ali, que tem bastante coisa para estudar sobre o recurso de revista. Não tem como eu mencionar todos os detalhes aqui, porque vocês simplesmente podem se remeter à CLT e fazer análise dos artigos 896, 896A, 896B, 896C. Mas os pontos principais sobre o recurso de revista eu vou passar aqui para vocês, que é importante nós sabermos, mesmo sem ler todos os artigos da CLT. Primeiro, de que cabe em regra um recurso de revista? De uma decisão ali do TRT, tá? Um acórdão. Lembra? Recurso de uma sentença, cabe um recurso ordinário. Do acórdão do recurso ordinário, por exemplo, cabe o recurso de revista, que ele é uma instância superior ao Tribunal Regional do Trabalho. Qual é o prazo para o recurso de revista? 8 dias, assim como o recurso ordinário. A maioria dos prazos aqui do direito do trabalho, no processo do trabalho, melhor dizendo, são 8 dias. 8 dias úteis também, assim como o CPC, tá? O recurso de revista é um recurso ainda mais elaborado do que o recurso ordinário, porque além de ter que preencher todos aqueles requisitos, pressupostos intrínsecos e extrínsecos, legitimidade, capacidade, interesse, preparo, tempestividade, cabimento, adequação, também existem outros pressupostos muito importantes que eu preciso observar para o recurso de revista ser analisado para ver se ele vai ser julgado, para daí então ser julgado. Que são os dois pressupostos que nós tratamos aqui, e que esses pressupostos apareceram, assim, em 2015 teve o Código de Processo Civil, advento do Código de Processo Civil, foram acrescentados alguns pressupostos de admissibilidade nos recursos extraordinários, recurso especial, dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Logo em seguida, a CLT, né, a reforma trabalhista de 2017, então inseriu alguns pontos lá do Código de Processo Civil aqui. E esses dois pressupostos da admissibilidade que nós precisamos observar aqui também, que não é simplesmente só analisar ver se cabe, ver se é adequado, mas eu também tenho que observar o quê? A transcendência e o pré-questionamento. O que é primeiro pré-questionamento? Naquele momento, aquele recurso, algo que eu estou querendo recorrer, veja, em regra, o recurso de revista, ele vai analisar questões de violações de súmula do TST, súmula do STF, aplicação de lei federal em que foi deixado de aplicar. Eu não vou ficar revendo fatos aqui no recurso de revista. Eu não vou querer ficar revendo questões que lá atrás eu poderia, mas aqui não está envolvendo nenhuma súmula, não está envolvendo nenhuma lei federal, nenhuma lei dessa categoria, digamos assim, hierarquicamente falando, a nível no ordenamento jurídico nacional, porque não vai ser visto no recurso de revista. O recurso de revista, geralmente, ele vai ser analisado, geralmente não, ele vai ser analisado quando violar súmula TST, súmula STF ou lei federal, tá? É muito importante saber disso. Então, não é se a adequação lá no recurso ordinário, o cabimento já era assim, a gente já teria que parar
e analisar mesmo para ver se cabia, aqui no recurso de revista é ainda mais, que eu vou ter que analisar, ver se realmente cabe, porque ele é mais sistemático. E o que é esse pré-questionamento, que é um pressuposto da admissibilidade do recurso de revista? É que, em algum momento, aquilo que eu estou querendo rever no recurso de revista, ele já tem que ter sido pré-questionado em algum momento anterior, seja através do embargo de declaração, seja através do recurso de revista, ou melhor, do recurso ordinário. Em algum momento, aquilo que eu estou querendo recorrer no recurso de revista, eu já tenha que ter falado lá atrás, em algum momento, falar assim, juízes, embargadores, olha, isso aqui está errado, vocês não estão observando. Então, esse é um requisito. Eu preciso demonstrar no meu recurso de revista exatamente aonde que está, em que momento do processo que aquilo que eu estou querendo rever já foi pré-questionado anteriormente ao recurso de revista. Se não tiver, se esse pressuposto não for observado, o meu recurso já não vai ser conhecido de cara, não vai ser nem julgado. Por quê? Porque é um pressuposto obrigatório que eu preciso observar para o recurso de revista que os outros não têm. O segundo pressuposto importantíssimo aqui do recurso de revista é a transcendência. E aí que entra a discussão com o Código de Processo Civil e tal. Transcendência é que aquilo que eu estou querendo discutir no meu recurso de revista, ele precisa ter um caráter, né? Ele precisa ter aquela decisão, aquilo que eu estou pedindo, ele precisa ter uma abrangência, um caráter em que vai beneficiar várias pessoas, ou seja, ele tem um caráter social. Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não vou fazer os ministros lá no TST decidir um recurso que não tem uma abrangência, não é importante para ninguém e só para mim. E quando eu vou observar essa questão da transcendência, eu tenho que observar 4 aspectos. Não necessariamente todos eles, mas em algum deles precisa estar caracterizado a questão social, a questão econômica, a questão política, a questão jurídica. Nessa transcendência, além de eu demonstrar que esse meu recurso é importante para a sociedade, eu tenho que demonstrar em qual ponto ele é importante para a sociedade. Ele é importante para a sociedade na questão social, ele é importante para a sociedade numa questão econômica, o que aquilo de econômico pode trazer naquele processo que isso pode ser importante para a sociedade analisar e ver e ter aquele recurso até mesmo com uma jurisprudência. Ou um caráter político, o que aquilo pode interferir, o que aquilo pode trazer de benefício na questão política, ou na questão jurídica também. Eu costumo dar o exemplo da estabilidade de gestante, né? Que é uma súmula que já teve alterações, aí já teve algumas decisões, e do próprio TST já meio algumas turmas modificando um pouco quando falamos da estabilidade de gestante para contrato de experiência, por contrato por prazo determinado. Existem turmas do TRT que acabam falando assim, não, tá gestante, estava no contrato por prazo de experiência, não tem por que ter estabilidade aqui, não, vou indeferir isso aqui. Nesse caso, eu já tenho, veja, é o próprio Tribunal Regional do Trabalho, através do recurso ordinário, falando, não, você não tem direito à tua estabilidade. Como não tem direito, se eu tenho a súmula 244, inciso 2, se não me engano, tem que conferir certinho para ver se é esse inciso. O inciso 2 falando, eu tenho súmula do TST falando assim, não, cabe sim, gestante em contrato por prazo determinado, seja um contrato de experiência, tem estabilidade de emprego, sim. Como é que você é tribunal, o TRT está falando que não tem, sendo que tem súmula do TST pacificada. Cabe de recurso de revista? Cabe. Por quê? Porque está sendo violada uma súmula do próprio TST. Tá. Tem pré-questionamento? Tem. Eu já fiz um recurso ordinário lá, porque o juiz da primeira instância, da 13ª vara, daquela vara que a gente estava conversando na parte 1 da aula,
ele fala assim, não, essa gestante não tem estabilidade, porque ela estava em contrato de experiência, eu vou lá e faço um recurso ordinário, questionando, falar, olha aqui, como não, tem súmula do TST pacificado falando que empregada gestante tem direito à estabilidade, sim, já pré-questionei, já falei. Cabe esse requisito na questão aqui do recurso de revista? Cabe. E na questão do requisito de admissibilidade à transcendência? Eu tenho um caráter social? Tenho um caráter social. Por quê? Porque eu estou falando de uma gestante. E uma gestante, em regra, ela tem a estabilidade. Ela tendo essa estabilidade, então é uma questão social. É uma questão que várias outras mulheres no Brasil acabam estando gestante e muitas delas são demitidas no período que estão grávidas e não é observado o período de estabilidade. Então, dentro desse contexto que eu mencionei para vocês, cabe um recurso de revista? Sim, é passível de cabimento de recurso de revista, onde eu já preenchi todos aqueles pressupostos da admissibilidade anteriores e também estou preenchendo esses dois principais, que é pré-questionamento e a transcendência. Então, não basta simplesmente eu mencioná-los, eu preciso mostrar em qual momento do processo aquilo já foi pré-questionado e demonstrar em qual momento e o que esse assunto é importante, de transcendente no caráter social, econômico, político ou jurídico. Não precisa ser todos eles juntos, tá, pessoal? Então, eu preciso observar mais esses pressupostos. Por isso que o recurso de revista ele é um pouco mais difícil de fazer, e não é qualquer assunto que cabe um recurso de revista. Por quê? Porque eu preciso estar violando, a decisão deve estar violando súmula do STF, súmula ou lei federal, tá? Senão não cabe. Não é simplesmente um mero inconformismo com o acórdão que eu tive que vai caber um recurso de revista. Eu vou ter que observar todas essas questões do recurso de revista. Tá, recurso de revista. Eu preciso fazer aquele tópico da tempestividade, da legitimidade? Sim, normal. Por quê? Porque quando eu trato de um recurso, eu preciso demonstrar esses pressupostos. Tá, recurso de revista. Preciso também fazer preparo? Preciso fazer o preparo, que são as custas processuais e o depósito recursal. Atualmente, a média está mais ou menos do recurso de revista, o valor do depósito recursal, mais ou menos quase 25 mil reais, por volta de 25 mil reais. Então, eu não vou ter que pagar novamente o recurso de revista, se o depósito do recurso de revista inteiro, porque eu já recolhi um tanto lá, né, para o recurso ordinário, uma média de uns 12 mil reais, já recolhi. Então, de 12 mil para 25 mil tem a diferença. Então, para o recurso de revista, eu vou fazer o recolhimento do depósito dessa diferença e vou pagar essa diferença, que, na verdade, eu não estou deixando ao Poder Judiciário o depósito recursal. É uma espécie de uma garantia, aquele valor que eu estou falando, ó, eu perdi, eu estou recorrendo, mas espera aí, eu já estou dando uma garantia aqui, já estou depositando esse valor em juízo, que pode ser abatido depois ali nos cálculos desse processo. Agora, só lembrando que as custas processuais, essas ficam para o Poder Judiciário. E lembrando que o quê? E se a parte tiver justiça gratuita para o recurso de revista, precisa do preparo? Eu não vou fazer o preparo por conta da justiça gratuita, mas eu vou mencionar o tópico do preparo para a justiça gratuita. Eu vou ter que mencionar, tá, gente? Então, vou ter que mencionar a legitimidade, vou ter que fazer aquela folha de rosto. Lembram aquela folha de rosto que nós fazíamos para a 13ª Vara do Trabalho para que fosse remetida ao TRT? Nesse caso do recurso de revista, eu estou querendo rever um acórdão, certo? Uma sentença do Tribunal Regional do Trabalho. Então, como é uma sentença, é um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, eu vou protocolar o meu recurso de revista no TRT, pedindo para os desembargadores, pedindo para o TRT remeter ao recurso de revista, tá?
E se os desembargadores falarem, não, isso aqui não tem transcendência, isso aqui não preenche os pressupostos da admissibilidade, isso aqui não tem preparo, esse recurso não vai subir. Qual é o recurso cabível que eu vou usar para destrancar esse recurso de revista? O agravo de instrumento. Artigo 897, a linha B da CLT, que diz que serve agravo de instrumento para destrancar recurso. Lembram que eu poderia apresentar o agravo de instrumento da primeira instância, lá da vara, para o TRT, porque o juiz da 13ª vara não está querendo deixar meu recurso subir, certo? Certo. Aqui também pode acontecer alguma mesma coisa. Protocolei meu recurso de revista no TRT. Os desembargadores do TRT vai falar assim, parte contrária, apresente as suas contrarrazões. E qual é o prazo para apresentar as contrarrazões do recurso de revista? 8 dias. Contrarrazões, gente, não tem preparo, tá? Não tem preparo. É como se fosse a contestação do recurso de revista. Ou melhor, é como se fosse a contestação da petição inicial. Então, eu não preciso pagar para fazer as contrarrazões. Parte contrária, apresente as suas contrarrazões, que eu vou analisar aqui, fazer uma prévia análise, um prévio juízo de admissibilidade para mandar para o TST fazer análise lá. As duas partes apresentaram e o TRT fala, não vai subir esse recurso porque não está preenchendo os pressupostos da admissibilidade. Não tem preparo, é intempestivo, está fora do prazo, ou não tem transcendência. Não. Está tudo explicado aqui. Quem vai observar, está tudo aqui. Quem vai fazer essa análise de transcendência, de pré-questionamento, é o TST. Não é você, tribunal. Então, manda subir meu recurso. Se não vai subir, eu vou fazer um agravo de instrumento, como expliquei na aula, na parte 1 desta aula. Esse é o recurso de revista. Ele é um pouquinho mais chatinho do que os outros, tá? Então, aqui a súmula 126 do TST fala que no recurso de revista é incabível, nos termos da súmula 126, é incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Eu não vou analisar fatos, eu não vou analisar provas, eu só vou analisar aquela questão de fundamentação de direito, súmula que não está sendo observada ou lei que está sendo violada na decisão, no acórdão. No mais, gente, não cabe que recurso de revista. Então, ao mesmo tempo que ele é mais restrito, ele é mais detalhado, porque ele é um recurso que será analisado em instância superior, e imagina quantos recursos temos no TST para o Tribunal Superior do Trabalho, né? Vai demorar em uma média de uns 2 anos para um recurso no TST ser analisado, se não mais. Certo, pessoal? Esses são pontos, assim, ó, cruciais do recurso de revista. Lógico que na prática a gente acaba aprendendo mais coisa, aprendendo mais coisas, e temos várias outras discussões, jurisprudências, doutrina para discutir sobre tudo isso, né? Mas, repito, usem o material de apoio que vocês tiverem, ou as doutrinas também que vocês preferem mais. Eu, particularmente, gosto muito do Carlos Henrique Bezerra Leite, que ele trata muito bem de todos esses assuntos, em especial porque ele, além de ser um jurista lá do direito do trabalho, também é do direito constitucional. Daqui temos o agravo de instrumento, que eu mencionei para vocês já na parte 1, que é aquele recurso que cabe quando se fala de destrancar outro recurso. É bem importante isso. Só lembrando que na Justiça do Trabalho, o agravo do instrumento só cabe para destrancar recurso, mais nada. Não vou me atentar muito ao agravo do instrumento, tá? Também tem depósito recursal, agravo do instrumento, 50% do valor do depósito do recurso que pretende se destrancar. Eu também tenho preparo. Anotem artigo 899, parágrafo 7º da CLT para melhor compreensão. Agravo de petição. É outro recurso também utilizado na Justiça do Trabalho, bastante utilizado na Justiça do Trabalho. O agravo de petição, ele é um recurso que ele caberá na fase de execução daquele processo. O que isso quer dizer? Por exemplo, entrei com uma
já acabou o prazo de recurso, já fiz recurso ordinário, já fiz recurso de revista, já fiz todos os recursos que cabem, e agora a parte vai começar, vai ter cálculo desse processo agora, vai ter cálculo, e as partes vão ser intimadas para pagar. Nesse momento que a parte foi intimada para pagar, não pagou, eu começo já a execução. Quando eu falo em execução, eu estou usando as modalidades que eu posso bloquear bens, bloquear conta bancária, fazer buscas daquela pessoa jurídica, ou mais para frente ainda poder chegar aos bens dos sócios para que ela pague aquela dívida que ela foi condenada e já transitou em julgado. O agravo de petição é um recurso disponível para impugnar decisões da fase de execução. Quando começamos o processo de execução, a parte de execução é bem claro lá no processo. Transitou em julgado, o juiz vai começar, inicia-se a fase de execução. E nessa fase de execução, qualquer coisa, qualquer decisão do juiz que tenha ali, que eu me sinta lesada com isso, é o agravo de petição. Lembre-se, agravo de instrumento para destrancar recursos em qualquer fase do processo. Agravo de petição é cabível para impugnar, para recorrer de decisões na fase de execução apenas. E daí está lá no artigo 897-A da CLT, que diz o seguinte: cabe agravo no prazo de 8 dias. A linha A, de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, eu apresentei, foi bloqueado meus bens. Foi bloqueado os bens da empresa. E a empresa nunca nem soube que iniciou a execução, não foi intimada para pagar, não foi nada. Opa, peraí, tá errado isso aí, tá errado. Eu vou apresentar um embargo nessa execução e demonstrar essa irregularidade. Foi bloqueado minha conta, mas eu nunca fui intimado para pagar esse valor devido. Nunca fui intimado para pagar esse valor devido. Tá. Então, alguma coisa vai ter que caber aí. E nesse caso, o quê? Um agravo. Eu vou fazer um embargo à execução. Fiz um embargo à execução, falando, juiz, olha, tá errado isso, porque eu nunca fui intimado, eu nunca soube que se iniciou essa execução, eu não estou ciente que ia ser bloqueado, não fui intimado para pagar. Daí o juiz recebe esses embargos e fala assim, não, você está errado, não tem nada a ver isso aqui que você está falando, vou manter, sim, bloqueados os seus bens. Ah, você vai manter bloqueado? Mesmo eu alegando e demonstrando que em momento nenhum eu tomei conhecimento dessa fase de execução, então eu vou entrar com um agravo de petição para falar assim, olha, está errado essa decisão, eu preciso que reveja. É um recurso, é um agravo de petição, em que vai ser analisado pelo TRT, que vai analisar como um recurso, o TRT vai analisar o agravo de petição e vai falar assim, juiz, realmente, tá errado isso aí. Então, desbloqueia esses bens aí, intima a parte para pagar, que a parte paga, devedora, intime para pagar. Se não pagar, esteja ciente de que ela foi citada, e daí, se não pagada, você bloqueia de novo. Qualquer irregularidade na execução, qualquer coisa que eu queira impugnar na fase de execução, o instrumento aí cabível é o agravo de petição, tá? Vamos lá. Aqui eu vou excluir aqui por enquanto, que eu quero falar uma outra coisinha aqui com vocês. Sobre o agravo de petição, lembramos sempre, agravo de instrumento. Agravo de instrumento cabe em qualquer fase recursal, ou melhor, qualquer fase processual para destrancar recursos, seja da primeira para a segunda instância, da segunda para a instância superior. E o agravo de petição na fase de execução, que geralmente acontece ali em primeira instância. Por quê? Porque o juiz do trabalho é competente para fazer a execução de um processo. Logo, qualquer irregularidade de decisão, cabe esse recurso agravo de petição. Temos um outro tipo de agravo também interno, ou melhor, um tipo de agravo na Justiça do Trabalho, que ele vem lá do Código de Processo Civil, mas que nós utilizamos na Justiça do Trabalho também, que se chama o agravo interno.
O agravo interno ele está disposto no artigo 1021 do Código de Processo Civil, que eu vou mostrar aqui para vocês. O 1021 fala o seguinte, salvo engano, 1021. 1021. Cabe agravo interno. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras de regimento interno do tribunal. Na Justiça do Trabalho, o agravo interno, ele tem o prazo de 8 dias também. Ele também possui esse prazo de 8 dias. E ele serve para, digamos assim, o agravo interno, ele vai servir, eu vou pedir, eu vou pedir um reconhecimento ali quando um relator decidir sozinho algo. Ele cabe de decisões que deveriam ser proferidas por todo ali o colegiado, pelos 3 desembargadores ou pelos 3 daquela Câmara, e acaba decidindo um só, o relator. Isso, em determinados momentos, isso não é certo. Por quê? Porque se existe uma turma, existe uma Câmara, os 3 precisam decidir. E existem decisões que acaba decidindo o relator sozinho. Não, peraí, relator. Você não deveria ter discutido sobre isso sozinho. Isso daí está fazendo uma decisão monocrática. Eu não quero uma decisão monocrática aí do órgão superior. Eu quero uma decisão com os outros desembargadores. Você decidiu sozinho. Então, eu vou fazer um agravo interno falando o seguinte, relator, eu quero que essa decisão que você dê sozinho seja julgada pela turma aí de vocês, seja julgada pelo colegiado. Isso se chama um agravo interno. Por quê? Porque se já foi para um tribunal, eu já quero rever algo que já está vindo meio errado lá de trás. Então, se está indo para o tribunal, cada Câmara, cada turma, são 3 desembargadores. Então, por que o relator está decidindo sozinho, sendo que são 3? Por que ele está decidindo de forma monocrática, se são 3? Então, eu vou falar assim, relator, beleza, você proferiu essa decisão aí, mas agora eu vou apresentar um agravo interno dizendo o seguinte, eu quero que essa decisão desse desembargador aqui, ó, de forma monocrática, ou melhor, desse relator, de forma monocrática, seja julgado pelo órgão inteiro. Porque não está certo isso aí, não. Eu quero o julgamento dos 3. Isso se chama um agravo interno, que é feito, e por que se chama agravo interno? Porque é um agravo, é um recurso feito no próprio tribunal em que eu quero rever a decisão lá do acórdão ou da sentença. E aonde que está o agravo interno na CLT, né? Temos lá o 1021 do Código de Processo Civil, porém, o prazo aqui é de 8 dias na Justiça do Trabalho, e na CLT ele consta no artigo 894, para vocês anotarem e lerem aí também o artigo 894 depois, tá? Então, gente, é isso a princípio que eu queria falar para vocês aí, os principais pontos, dos principais recursos. Existem várias outras discussões, várias outras coisas, mas não é possível, né, em uma aula só discutir, em 2 partes discutir sobre tudo isso, mas os principais pontos, os principais recursos e o cabimento, data, está mencionado aqui, tá? E eu sempre recomendo, leiam a CLT, estudem doutrina que vocês preferem estudar, porque vai facilitar a compreensão, vai facilitar o senso crítico, vai facilitar o estudo como um todo, tá? Então, vimos aqui recurso ordinário, embargos de declaração, agravo de instrumento, agravo de petição, o recurso de revista e o agravo interno. São os 6 recursos mais utilizados aí na Justiça do Trabalho. Não são os únicos, mas são, assim, os principais, os mais utilizados. Lembrando que desses todos, o único com prazo de 5 dias é o embargos de declaração. Recurso ordinário, 8 dias, recurso de revista, 8 dias, agravo de instrumento, 8 dias, agravo de petição, 8 dias, agravo interno, 8 dias. Isso permanece embargos de declaração, o prazo de 5 dias. É isso que eu gostaria de passar. Até logo.